Hoje é quarta-feira e é dia do nosso X da questão. E o nosso X da questão de hoje foi super interessante, não é? A pergunta foi: Liana, quais os direitos sucessórios de alguém que forma uma união estável? Essa pessoa tem direitos? Bom, então essa é uma pergunta super interessante, até porque há pouco tempo o Supremo se pronunciou sobre isso. E o Supremo tornou inconstitucional o artigo 1790, passando a aplicar e a equiparar aos conviventes de uma união estável o artigo 1829, que é aquele aplicado para os cônjuges casados civilmente. Né? Então, agora, a sucessão de um convivente é a mesma coisa da sucessão de uma pessoa casada civilmente, tá? Então, vamos lá. Como é essa sucessão? A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre regimes de bens, não é? Porque hoje, se você vai casar e se você não faz nenhum pacto antenupcial no cartório, se você fica silente, calado, vai casar no civil, o regime que vai reger o teu casamento, o regime de bens, será o regime parcial. E no regime parcial, a gente sabe que como é que vai funcionar. O regime parcial funciona da seguinte forma. Então, marido e mulher, não é? Ou tá tudo equiparado, o Supremo equiparou, não é? Tá certo que no código não consta lá casamento homoafetivo, mas o Supremo já se posicionou e é possível essa equiparação de casamento também homoafetivo, não é? Homem com homem, mulher com mulher, estão todos equiparados na mesma horizontalidade, não é? Então vamos lá. O casamento parcial, o cônjuge, ele é herdeiro e meeiro, assim como o convivente. Mas ele é herdeiro apenas se houver bens particulares. Ele não é herdeiro em tudo. Ou seja, se aquele marido morre e deixa sua mulher, e se aquele marido tinha bens particulares, ou seja, bens que ele adquiriu antes de casar, ou bens de herança, por exemplo, ali ela será herdeira como os seus filhos, não é? Então, ela vai herdar juntamente com seus filhos. Então, ela vai entrar na cota parte dos seus filhos. Se os filhos forem só dele, ela entra na mesma cota dos filhos. E se os filhos forem de ambos, dela e dele, ela tem aí o resguardo, por exemplo, se forem 10 filhos, 7 filhos, pelo menos 25% é dela dessas cotas, tá? Mas isso quanto bens particulares. Porque se essa pessoa não tem bens particulares, ela não vai herdar, ok? Bom, em relação aos bens adquiridos na constância do casamento, na união do casamento, ela vai ser meeira, ela vai ter a meiação. Então, de tudo que foi adquirido na constância do casamento, se morre a mulher, o marido será meeiro, se morre o marido, a mulher será meeiro, ou se morre casais, homem com homem, mulher com mulher, tanto faz, o cônjuge sobrevivente ou o convivente sobrevivente, assim será. Terá a meação do que comprou e entrará na cota da herança. Isso não vale para, por exemplo, o regime da comunhão universal de bens, não é? Que é aquele regime que era utilizado antigamente, onde nossos pais casavam na comunhão universal de bens, ou onde hoje alguém que quer casar nesse regime faz um pacto para casar assim, porque a comunhão universal de bens, a pessoa já é casada no regime de comunhão universal. Então, ela não é herdeira, ela é meeira porque ela já tem a meação de tudo, tá? Então, ela não é herdeira. E nem vale para separação obrigatória de bens, tá? Então, olha só, assim é a sucessão na parcial de bem, que é o que vigora, e assim será a sucessão para os conviventes de uma união estável, tá? Então, eles agora foram equiparados. Mas o que é uma união estável? O que configura a união estável? Qual é o prazo da união estável? Tem que morar juntos? Pois bem, o que configura uma união estável é que essa relação entre duas pessoas seja uma relação duradoura, constante, pública. Tem que ser pública, ninguém pode se esconder de ninguém, tá? Porque senão não é concubinato, é escondido, é amante. Então, tem que ser pública e o elemento mais basilar. Tem que ter ali a intenção de constituir uma família, tá? É preciso morar junto? Não, não é, pasmem. Vocês podem ter uma união estável configurada desde que morem separados, ainda que morem
separados, desde que comprovem que aquele casal estava sempre junto, que eles tinham uma intenção de constituir uma família. Então, isso configura, sim, união estável. Liana, então eu tenho um namoro de muito tempo e eu tô arriscada aí a ser configurada uma união estável. Se eu morrer, ele vai herdar, ele vai entrar nesse regime de bem sucessor? Vai entrar, se ele comprovar que tinha uma união estável. E como é que eu faço para que eu me proteja disso? Então você faz ali um contrato de namoro, não é? Você faz um contrato de namoro no cartório. Isso parece até inacreditável que nos tempos de hoje, mas o direito evoluiu. Mas você faz isso pro teu resguardo, não é? Beijinho pra cá, beijinho pra lá, meus bens pra cá, seus bens pra lá. Você faz um contrato de namoro e registra no cartório dizendo que aquele teu relacionamento, não é um contrato, claro, particular. Você só vai dar fé pública e vai registrar dizendo que aquele teu namoro não existe a intenção de se constituir uma união estável, tá? Logicamente que depois, se aquilo vier a se configurar uma união estável, se surgirem filhos e tudo, aí você não pode impedir da outra parte socorrer do judiciário e provar, não é? Através de força probante, de provatória, de que aquilo se constituiu finalmente uma união estável, tá? Quando a gente fala de união estável, também não tem mais o elemento caracterizador do tempo. Porque antigamente, quando foi caracterizada a união estável, reconhecida, se falava em 5 anos, depois passou a 2 anos. Hoje não tem mais o elemento tempo, e isso é subjetivo. Cada caso será avaliado. A única coisa que muda da união estável hoje para o casamento parcial de bens é a solenidade. A pessoa quer ser casada, então ela quer casar, ela quer chegar no hotel, se hospedar e preencher a ficha dizendo casada, porque quem é convivente civilmente, legalmente, ele é solteiro, não é casado, não é? E também, na hora do falecimento do cônjuge, não é? Tem que se provar que houve a união estável para poder entrar no regime sucessório, não é? Na hora de uma separação, tem que se provar que está ali numa união estável. A não ser você que está me assistindo, que vive numa união estável, você não precisa casar, quer continuar na informalidade, continue, mas eu te aconselho que você também se dirija a um cartório e faça um contrato declaratório da tua união estável. Estamos os dois aqui declarando que possuímos, convivemos em uma união estável, porque no caso de morte, fica mais fácil daquilo você levar em juízo, para a aprovação daquilo ali, não é? A probabilidade, quando você vai formar prova, a força probante daquilo ali, fica mais fácil, porque você já tinha um contrato firmado pelos dois, os dois declarando que vocês possuíam uma união estável, tá bom? O que eu quero dizer para vocês é que os mesmos direitos sucessórios de uma pessoa casada civilmente possui um convivente, tá? Inclusive, a mesma coisa que quando não existem mais, se a pessoa não tem filhos e morreu, não tem ascendentes, não tem descendentes, não vai a herança nem para os colaterais, irmão, tio, primo, não. A herança fica toda com o convivente, tá? Ele tem prioridade sobre os colaterais. Então, isso fica claro. O que eu quero deixar bem claro é que união estável, ela é diferente de concubinato impuro, que é aquela união onde não é pública. Onde essa união, ela não é pública, então ela não é formada ali com a intenção de constituir família. Porque essa que se chamam amantes, o amante, a amante, ela não tem esse direito resguardado, tá? Ela pode até pleitear alguma indenização se ela acha que contribuiu para algum bem, se ela teve alguma despesa nesse relacionamento, mas ela vai pleitear não na vara de família, ela vai pleitear na vara civil. Isso é diferente das chamadas hoje uniões paralelas, tá? O direito evoluiu tanto, gente, que nós temos as uniões paralelas. E se essa união paralela for reconhecida como de boa fé, aí sim, a união paralela, sim, ela pode pleitear esses direitos, porque ela assim terá, ela ou ele. E como é que acontece? Por exemplo, eu sou casada com, Deus me livre, meu marido, e digamos que meu marido morasse numa cidade e trabalhasse em outra, e ele estivesse nessa cidade comigo, em outra cidade com outra pessoa, não é? Então, olha só, ele lá teria outra família onde ele trabalhava e no final de semana passaria comigo. Nem eu sabia da existência dela, nem ela sabia da minha existência. Então, ele teria 2 famílias, tá?
e conviveria com as duas famílias, não é, tanto com a mulher como com a convivente, publicamente. A de lá postava foto em Face, foto em Instagram, não é? Então não esconderia nada, porque ela não sabia da minha existência. Então ele vivia com o intuito de formar família com ambas. Tinha filho com uma, tinha filho com outra. Nesse caso, será reconhecida a união estável e ela terá os seus direitos. Diferentemente de ela saber que ele é casado comigo e se sujeitar a ter um relacionamento escondido. Então, nesse caso, ela não tornava a relação pública, seria escondida, ela não teria esse direito. E pasmem, se aquele homem chega para a mulher e pasmem porque isso acredita, olha, eu quero me separar, não dá mais certo, estou apaixonado por fulano, e ela diz, ou vice-versa, existem homens também, não é? Ou vice-versa. Olha, eu aceito ficar as duas relacionamentos, contanto que você não sai da minha casa, você divida, que nós temos filhos, vamos manter a aparência. E lá, com a outra, ele posta foto, ele tem filho, não é nada escondido, e com ela também. Então, se existe isso, que até o Tribunal Gaúcho já se pronunciou sobre isso, não é? Eles chamam triação na hora da divisão. Então, são configuradas aí uma união estável e um casamento. Porque todos sabem, não tem ninguém enganado. Então, as duas terão direitos no regime sucessório. Então, fica a dica. Desconfie daquela pessoa que está tendo um relacionamento com você, que não gosta de sair em mídia. Abra o olho. Eu não gosto de mídia, eu não gosto de retrato, eu não gosto de aparecer. Abra o olho, tá? E seja esperta. Porque se você sabe que o teu companheiro ou que o teu marido tem alguma coisa com alguém e você não tem intenção de deixá-lo, né? Porque cada um é que sabe o que faz, né? Eu deixaria, mas se você não tem intenção de deixá-lo, não diga que sabe da existência de outra pessoa. Deixa ela ficar lá no anonimato, calada. Porque você não vai dar esse direito a ela dela ser uma união estável porque você sabia. Então deixa silente, a não ser que realmente você tome as devidas providências, tá bom? Ok? Vocês gostaram dos esclarecimentos de hoje? Então, se vocês gostaram, deem um like no meu canal e me aguardem para os nossos próximos encontros. Tchau, tchau!